dia. Já passam mais ou menos das 9h30 para 10 horas. Seja muito bem-vindo à minha casa. Já já entraremos no assunto do dia. Eu ainda vou dar uma palhinha ali nos instrumentos. Mas vamos continuar aqui um pouquinho, só um pouquinho, né? Porque tá gostoso. E aí, eu não disse que eu faria uma palhinha a mais na batera e na flauta? É isso que faremos agora. Parece um caos, mas por incrível que pareça, é um exercício para você pegar coordenação motora. Com a parte de baixo, com a parte de cima, cruzando e alternando. Agora vamos para a vassourinha, para vocês verem diferença de delicadeza. Vassourinhas, onde você faz o movimento de varrer, mesmo o movimento de pancada. Saca só. Iríamos para algo mais delicado no próximo take. Então, agora vocês acompanharam a doçura de uma flauta. E no próximo take entraremos finalmente no assunto de hoje. Ok? Oi de novo. Nós íamos falar de música, de esporte, o quanto eles são bons para nós autistas. Mas um acontecimento recente me chamou a atenção e eu fui obrigado a trocar toda a pauta que eu tinha escrito para o vídeo de hoje. Bom, vamos a ela. O menininho lá de Vassouras escreveu uma carta ao seu prefeito. E adivinha? O conteúdo da carta
falava exatamente sobre 5 segundos para vocês matarem daí. Lembra do vídeo passado que eu disse que os autistas, eles, uma grande maioria, desenvolviam a fobia pelos fogos? Tcharam! Ele também estava falando disso na carta dele para o seu prefeito. Ele queria participar das festas da cidade. E uma delas era justamente o dia da conscientização do autismo. E cara, que milagre! O prefeito acatou. Baniu os fogos de Vassouras. Falou assim, agora em diante não terá fogos nos festivais aqui de Vassouras. Para esse rapazinho poder participar. Isso não é legal? E você acha que parou por aí a coincidência? Eu já escrevi uma carta para o meu prefeito. Mas a coincidência parou exatamente aí. Porque na minha época, na minha geração, quando eu escrevi, a minha carta foi simplesmente ignorada. E olha que eu falava direitinho, tipo ele. Eu falava, senhor prefeito, já tivemos acidentes com fogos em festas nossas, já tivemos brigas onde o fogos foi usado como arma. Eu especifiquei um monte de coisas, usei argumentos como os fogos estouram os ovos dos pássaros, atrapalham o meio ambiente. Tudo isso ignorado. Ignorado. Por quê? Porque justamente na minha época, lá atrás, obviamente, não havia, como diz o festival lá, consciência. Felicitação a esse garoto que conseguiu fazer o prefeito de uma cidadezinha acatar, falar, não, vou lhe proteger e proteger a outros. Agora deve ter 1 milhão de autistas indo para Vassouras. Vou para lá comemorar. Quem sabe eu não dou um pulo por lá. Mas enfim, também tem algo que eu gostaria de dividir com os senhores e senhoras. Eu era obrigado, até montar esse estúdio, a passar fim de ano, Copa do Mundo, num verdadeiro exílio, vamos dizer assim. Foi muito complicado cumprir o período escolar, porque justamente a época de Copa do Mundo era infernal, porque a todo momento, principalmente quando o Brasil estava indo bem, era fogos a cada esquina. Então, ir daqui da minha casa até o colégio, verdadeiro inferno. O que eu costumava fazer para me proteger? Meia hora ou 1 hora antes do jogo, eu ia para o shopping, porque shopping é um lugar fechado, e só saía meia hora a 1 hora depois que o jogo já tinha acabado. Era o jeito. E para dormir, só com ar-condicionado, porque ainda tinha gente fazendo algazarra na rua. Réveillon então. Até que eu descobrisse o Hotel Fazenda, que eu ainda guardo aqui, ó. Não foi mole não. E não pense vocês que essa é a história do dia não. Já já eu vou voltar com a história do dia. Até daqui a pouco. E aí, vamos para a história do dia? A história do Autistocrata de hoje fala da escola, de um período bem específico. Era o 11 de setembro de 2001. Vocês devem estar lembrados do que aconteceu nesse dia.
É, esse gesto que eu fiz explica muito. E lá estava eu fui para a escola, era uma escola para pessoas especiais, era supletivo. Lembra por quê? É, porque minha vida sempre foi muito perturbada pelos fogos, porque as dificuldades de um autista. Sim, é verdade, temos muito talento para um monte de coisa. Fotografia, música, cada um na sua área. Eu mesmo tenho até 2, 3 áreas, quem sabe. Eu gosto de fotografia demais. Já cheguei a trabalhar com isso. Música, estou me empenhando. E a terceira área era lá no colégio. Tirava 10 em tudo, quanto é matéria de ciências. As demais, ruim sim. Matemática, uma negação. Mas não é isso que vem ao caso, não. O que vem ao caso é esse 11 de setembro de 2001. Eu cheguei no colégio, já tinha ouvido matéria no jornal e estava com a minha cabeça cheia. Naquela época é bom colocar que eu tinha 15, 16 talvez. Então a cabeça da gente muda, né? Lembrando que eu tenho 31 agora. E como todo adolescente, você é um tanto quanto rebelde. Rebelde, eu disse. Aborrecente como todos os outros. E eu estava assim, mesmo se tratando daquela tragédia, eu não estava lá muito a fim de dar meus pêsames pelos americanos, não, até porque eu não ia muito com a cara deles naquela época. Achava que tudo que os caras faziam era só se vangloriar. Somos os melhores, Deus salve a América nos discursos deles e o resto do mundo que se exploda. Enfim, achei até que o golpe tinha sido merecido, mas isso naquela época. Não precisa sair dando dislike porque eu falei essa coisa agora. Lembre-se sempre, naquela época era o meu pensamento. Mas enfim, meu cachorro querendo aparecer. Mas são coisas de quem grava, né? E voltando à história. Eu fui pro colégio, tava meio chateado, assim, caramba. Eu tava no meio do caminho, na verdade. Eu ficava um pouco chateado, porque são seres humanos. Mas por se tratarem de americano, não estava tão chateado assim. Mas não tem como negar que pesa, né? São vidas humanas. Então, fiquei assim naquela onda, não estava querendo estudar muito naquele dia, porque, poxa, mexe. E aí, boto minha mochila na cadeira, já coço uma cabeça aqui assim, tiro o material, o professor entra em sala e fala, olha, nosso diretor vem daqui a 5 minutinhos conversar com todos a respeito do acontecimento. E é isso. Aí a gente esperou os 5 minutos, o diretor chegou, deu boa tarde a todos e, independente, não perguntou nada, independente de religião, começou a falar um monte de coisa e pediu para que a gente baixasse a cabeça e rezasse pela alma de quem se foi.
Imediatamente todos fizeram o que ele mandou e eu simplesmente, como bom rebelde, não fiz. Opção minha. Não fiz. Primeiro, naquela época me considerava ateu. Pensamento meio besta hoje em dia, respeito a todos os que ainda se consideram assim, mas eu já tenho o meu próprio caminho religioso hoje em dia. Eu gosto do pensamento da multifé, ou seja, pego um pouquinho do budismo, um pouquinho do cristianismo, mas isso é assunto para outro vídeo. Mas, assim, naquela ocasião, o tal ateu não queria rezar. Não fazia o menor sentido. E cabeça de autista é muito por aí. Se não faz sentido, para que eu vou fazer? Você tem uma cabeça que, de certa forma, até se assemelha de uma criança questionadora. Lembra naquela fase do porquê? Por que eu tenho que fazer não sei o quê? Por que não sei o quê? Nós também temos uma cabeça meio assim. É inegável. E eu não era diferente, né? Quando o danado levanta a cabeça dele e percebe que eu não estou fazendo o que ele mandou, ele descarrilhou um monte de palavrão pra cima de mim a troco de nada. E ele era autoridade. Eu era um simples aluno de um colégio inclusivo, que deveria ser um colégio onde preza por paz, por compreensão. Mas o cara descarrilhou igual um trem pra cima de mim, com um monte de palavrão, um monte de coisa. E eu, claro, não deixei barato, também comecei a trocar farpas com ele. Peguei minha mochila, desci, porque eu estava no segundo andar naquela ocasião. Desci, tirei forças não sei da onde, arrebentei um portão que estava fechado. Vai saber como eu te disse, às vezes dá aquela descarga de adrenalina. Botei o portão abaixo e já ia saindo para a rua. Mas mais uma vez, a super heroína da minha mãe, vai saber por que cargas d'água, já estava chegando. Eu entrei no táxi e fui embora. Uma semaninha de diferença, o colégio liga com maior ousadia, desculpe, titubeei, com muita ousadia, e fala para minha mãe assim: só traga este moleque de volta quando ele tiver melhor da crise. Essa é mais uma história do Autistocrata. E vamos ficando por aqui. Se você se identificou e quer compartilhar sua história aqui com a gente, entre em contato conosco pelo Twitter e pelo Facebook.